Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 15, 1-8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Mas vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A videira e os ramos, a permanência de cada um em Jesus, estar com ele, permanecer nele. A questão da videira e da oliveira são imagens recorrentes nos evangelhos, porque era uma cultura muito comum no tempo, na época e na realidade de Jesus. Então ele usa essas plantas como referência para fazer essas comparações. E aí nós percebemos então essa muito interessante, muito bonita, que todos conhecemos, de Jesus falando da videira e falando dos ramos. E é óbvio, nós sabemos que nenhum ramo fora de sua árvore, fora do seu tronco, separado do seu tronco, pode gerar fruto. Podemos até fazer mudas, né? Fazer uma nova árvore, mas aí é uma circunstância diferente. Jesus está falando então aqui da permanência, da unidade, da comunhão, da participação, da fidelidade permanente conosco. Jesus quer nos dizer que a salvação nos é dada como graça, mas que nós podemos e devemos todos os dias fazer novamente essa opção, permanecer. Porque diferente da planta, que não tem opção de permanecer ligada ou se desligar do tronco, ela não tem essa liberdade, nós temos a liberdade de permanecer ligados a esse tronco que é Jesus ou não. Então a salvação, diferente do que alguns pensam, embora Jesus tenha feito esse gesto uma única vez, ela se renova a proposta para nós todos os dias. E para nós acolhermos, aderirmos a essa salvação, que é uma graça de Jesus para cada um de nós, a remissão dos nossos pecados e a salvação eterna, nós temos que todos os dias renovar os nossos propósitos, renovar a nossa determinação, escolher novamente permanecer nessa palavra, permanecer no ensinamento de Jesus, permanecer com Jesus, permanecer ligado a Jesus, né, pela fé, pela oração, pela participação na comunidade, pela comunhão fraterna. Nós temos que fazer essa opção todos os dias, renovar essa opção todos os dias, para então ter essa graça permanentemente em nossas vidas. Então Jesus deixa muito claro. E quando nós não renovamos isso, até que Jesus fala em outra passagem, né? Quem permanecer, for fiel até o fim, esse será salvo. Ou seja, então nós precisamos ser fiéis todos os dias, né? Então comprova isso que eu estou falando. Então ele, de outra forma, quem não permanecer, quem não quiser ficar ligado, quem quiser se desligar, quem quiser se afastar, né, do tronco da videira, que é o próprio Jesus, então esse será considerado como galho seco, não vai gerar fruto e no fim será lançado fora, porque não serve para nada, né? Então Jesus diz aqui, lançado no fogo e queimado. Mas se permanecer em mim, minhas palavras permanecerem em vós, as palavras de Jesus aqui seriam como que a seiva que sai do tronco da videira e que atinge todos os ramos, né? E aí Jesus ainda diz mais, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E nisto meu Pai é glorificado. É claro que esse pedir o que quiserdes, nós não podemos também fazer uma interpretação rasa disso, né? Pedir coisas temporais, coisas humanas, coisas que não servem para nada, para o caminho e para a nossa salvação.
Então, nesse pedir o que quiserdes aqui, temos que estar inseridos, então, dentro do contexto evangélico, da vida de Jesus, do ensinamento e da palavra dele, para saber o que realmente nós necessitamos. Que é a sua graça, a sua presença, o seu Espírito Santo, que nos conduz, nos fortalece, nos ilumina. Então, que sejamos nós também, como ramos bem firmes no tronco da videira, para que possamos todos os dias, então, gerar frutos, frutos de paz, frutos de amor, frutos de alegria, frutos do Espírito Santo. Que Deus abençoe e ilumine você hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.